muito obrigada pelo convite, estar aqui, poder conversar um pouco sobre esse problema que anualmente nos deixa muito tristes e muito preocupados, né, com o que vem acontecendo com a Amazônia. Durante a estação seca, todos os anos, a gente vê cenas de incêndios, ecossistemas destruídos, animais morrendo, queimadas, né? Tem anos que nós temos os mega incêndios, a mídia global ela reporta milhares de campos de futebol queimados e nós estamos prestes a ter um novo momento de queimadas, né? Começando a partir de agora. Em geral, as florestas primárias de terra firme na Amazônia são densas, são perenes, são adaptadas à água em abundância e não deveriam estar queimando, né? Existe uma elevada densidade de árvores, as suas copas são frondosas, que mantêm uma alta umidade no solo, no ar, torna esse ecossistema naturalmente resistente ao fogo. Mas a ação humana ela vem alterando o equilíbrio da floresta e sua resistência à seca e ao fogo. E uma vez que as árvores são derrubadas e o desmatamento da Amazônia está as queimadas estão muito associadas à questão do desmatamento, como disse o Gilberto, os galhos, as folhas são facilmente desidratados e incendiados, né? Então, as espécies de árvores da Amazônia ela não possuem adaptações para resistir e se recuperar após o fogo, de forma que esses eventos costumam ser catastróficos, né? Então, mas por que se desmata e se queima a floresta na Amazônia? O Gilberto já falou aqui com grande propriedade, mas eu queria assim, completar dizendo que, claro, o fogo tem sido utilizado tradicionalmente na agricultura na Amazônia para o manejo, preparo do solo, né? É um método barato e acessível, mas o incentivo à intensa ocupação da região para os projetos desenvolvimentistas promoveu intensas mudanças no uso da terra, né? Para formar pastagens, houve aumento das taxas de desmatamento, isso alterou drasticamente o regime de fogo na Amazônia. Então, até 1970, nós tínhamos cerca de 1% da Amazônia brasileira estava desmatado, já são cerca de 20%, né? E esses desmatamentos crescentes, eles causaram fragmentação das florestas e as queimadas usadas para preparo da área agrícola, né, que eram naturalmente bloqueadas pela umidade da floresta, elas encontraram fragmentos de floresta, né, os remanescentes, e elas avançaram sobre essas matas, empurram os limites dessas matas até ano após ano. E, além disso, as mudanças climáticas afetaram a vulnerabilidade dessas florestas às queimadas, ou por meio do aumento da temperatura, ou pela redução de precipitação, e indiretamente pelas mudanças induzidas na estrutura da vegetação. Então, o que nós temos? A consequência disso são florestas menos densas, menos úmidas, mais inflamáveis e com menor capacidade de tamponar o fogo. Bom, em geral, embora em geral as queimadas sejam limitadas às áreas desmatadas de manejo agropecuário e próximos à floresta, e próximas às rodovias, elas podem escapar ao controle. E aí é o que nós chamamos de incêndios florestais, né? Então, esses incêndios eles são muito diferentes, como disse o Gilberto, das queimadas feitas por agricultores, produtores, populações tradicionais, né? Esses incêndios desastrosos, eles avançam sobre áreas florestadas, particularmente nos anos de secas extremas, né? Como nos anos em que se registra o fenômeno de El Niño. E muitas vezes essas queimadas, grande parte delas, e o ano passado foi assim, são queimadas criminosas, né? Feito por gente que quer grilar terras públicas, né? Como mostrou o Gilberto. Né? Essas florestas públicas elas ainda não são destinadas, elas são os principais alvos dos crimes de grilagem e que ocupam mais ou menos 15% da floresta amazônica. Em 2020, os dados que nós temos é que 33% do desmatamento aconteceu nessas florestas públicas e 54% estão associadas a desmatamentos recentes, ou seja, né, eles desmatam para depois queimar. E quais os problemas que essas queimadas nos trazem, além dos prejuízos de renda dos agricultores, etc., né? A perda de serviços ambientais, problemas de saúde, o desequilíbrio climático, todos vocês já ouviram falar dos rios voadores, né? Esses cursos de água atmosféricos que são formados por massas de ar carregadas de vapor d'água, que transportam a umidade da Amazônia para o centro-oeste, para o sudeste também, para o sul do Brasil. Pois bem, o desmatamento e as queimadas alteram o equilíbrio desse ciclo hidrológico
né, e reduz a evapotranspiração da floresta, diminuindo as chuvas sobre a própria Amazônia e aumentando os riscos de tempestades extremas no sul e sudeste. Também causa emissões imediatas de gás carbônico, né, e induzem mudanças na vegetação, reduz a capacidade natural da floresta de estocar e reciclar nutrientes, com enormes complicações para o ciclo global do carbono. Então, são estudos muito bem feitos, estudos que vêm sendo feitos já desde a década de 80 aqui na Amazônia por diversos projetos que estão mostrando que essas conexões entre a questão do desmatamento, o clima e essas queimadas. Né? E a gente já sabe também que a Amazônia já entrou em um novo regime de clima mais quente e altamente variável, né? Com estações secas mais prolongadas e mais intensas. E a severidade das secas altera o regime de fogo, amplificando as queimadas para maiores porções da floresta, para além dessas áreas desmatadas para o manejo agrícola. E a perda também de patrimônio público, né? Afinal de contas, essas áreas que estão sendo queimadas, muitas delas, como eu falei, como o Gilberto falou, são terras públicas, é um patrimônio do povo brasileiro que está sendo grilado, queimado, desmatado, destruído, e isso dói demais, né? Todos nós. Os povos da floresta vivenciam essas queimadas, né? Elas têm como práticas os roçados, suas técnicas de roça de toco, coivara, têm manejado o fogo há milênios, né? O fogo na vida das populações tradicionais não é de agora, né? Há pelo menos 10 mil anos tem registros arqueológicos de uso de fogo por essas populações. Agora, o que diferencia essa prática tradicional e milenar dessas grandes queimadas ou incêndios é a quantidade de área queimada e o uso controlado do fogo, né? Claro que pode acontecer do fogo escapar, né? Mas é importante que a gente colocar que sempre há o cuidado dessas populações no manejo desse fogo, né? Então, nós temos aqui uma situação muito, muito peculiar daqui da Amazônia, né? A floresta amazônica tem resistido às mudanças climáticas do passado, ela pode se adaptar às mudanças futuras, desde que o manejo e a conservação sejam priorizados. Então, o que é preciso? Né? É preciso que grandes áreas de floresta intacta sejam mantidas, né? Para preservar a biodiversidade, controlar o fogo na região. E é preciso também que se restaure essas áreas degradadas nesse arco do desmatamento que o Gilberto falou, mas que eu falo, inclusive, que tenho dito nas lives que eu participo, que nós não temos mais nem um arco do desmatamento, a gente já tem um tridente em direção ao coração da floresta, que é onde, como a professora Berta Becker se referia, essa área de floresta amazônica que ainda era pouco impactada por essas ações criminosas, essas ações de destruição. Então, esse tridente já está entrando no coração, né? E é preciso que a gente olhe, então, as diversas Amazônias que a gente tem. Uma delas precisa ser restaurada na região, essa região do Arco do Fogo, né? Promover o uso sustentável da biodiversidade, da água, de outros recursos, melhorar a qualidade de vida das comunidades da região, né? Mas nós temos principalmente que considerar o desmatamento zero, né? E isso o Museu Geld, junto com uma ONG, a Conservação Internacional, propuseram em 2003, né, o desmatamento zero, mas exige preciso um marco legal para isso, uma governança, uma nova governança que dependeria de combinação de políticas públicas voltadas para o modelo socioambiental. E a gente sabe que o modelo socioambiental está em risco, né? Está correndo risco, toda uma destruição desse modelo, né, onde as populações tradicionais têm um protagonismo muito forte. E os pequenos produtores precisam de aporte técnico também, de valorização dos seus conhecimentos tradicionais para cultivar sem queimar, o apoio em diversas frentes. Essa questão de restaurar florestas, nós estamos aí, a ONU estabeleceu o ano da restauração, a década da restauração, e é, sem dúvida, um caminho importante para combater as mudanças climáticas, né? Então, mas plantar árvores não é recuperar florestas, né? Plantar árvores é uma coisa,
recuperar a floresta é outra, né? Isso é um outro papo, isso é uma outra discussão, mas há muita confusão entre plantar árvores e restaurar ou recuperar florestas. E assegurar os direitos territoriais dos povos, das comunidades, apoiando essas populações também, é um caminho muito importante para a gente evitar a destruição e a gente conseguir parar essas queimadas aqui na Amazônia. Nós temos uma questão que é muito, muito atual, né? Essa questão das epidemias, que é uma questão muito importante e que essa destruição toda pode levar a novos quadros, né? Tem vários estudos mostrando que os surtos epidêmicos que aconteceram entre os anos 80 e 2013, 2015, mais ou menos uns 30% desses surtos epidêmicos são ligados a ambientes que foram degradados, que foram destruídos, né? E aí um exemplo claro é o controle da malária, que reduziu de 6 milhões de casos na década de 40 para 50 mil na década de 60, mas o desmatamento da Amazônia levou para 600 mil casos no século XXI. Então, o problema não é biodiversidade, não é um desequilíbrio ecológico que nós temos mais de 250 espécies conhecidas de vírus na Amazônia, que foram descobertos pelo Evandro Chagas, e a gente conhece muito pouco sobre eles, né? Então, imagino que pode vir a acontecer em um futuro com florestas queimadas aqui na Amazônia, ou sem florestas, né? E com poucas áreas pristinas, com poucas áreas que nós temos aí, que cada ano que passa, nós temos diminuído essas florestas que não têm perturbação humana. Então, é algo que a gente também tem que se preocupar e o caminho é desmatamento zero, com certeza, e o apoio aos territórios das populações tradicionais, né?